Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aqueles que nos assistem, nós ouvimos hoje durante toda a sessão aqui manifestações de despedida de senadores que encerram o seu mandato e merecem todos eles as nossas homenagens e as minhas em particular. Eu também deixarei, senhor presidente, início de fevereiro, meu mandato como senador da República. Vou atuar na casa ao lado, vou retornar à Câmara dos Deputados, casa onde estive por 4 legislaturas, tendo tido a oportunidade de, como líder partidário, participar efetivamente das principais reformas econômicas da vida desse país, no governo do presidente Fernando Henrique. Tive o privilégio de presidir a casa no momento em que reformas no campo ético extremamente essenciais e que vigoram até hoje foram viabilizadas. E mesmo antes disso, tive o privilégio de também, como deputado constituinte, ter ali uma atuação que me honrou imensamente. Mas eu não poderia, senhor presidente, e me dirijo em especial aos meus pares, permitir que essa legislatura se encerre, sem que eu traga aqui uma manifestação clara, vigorosa, de indignação em relação a esses últimos acontecimentos que me têm como protagonista, senhor presidente. Na verdade, o que nós estamos assistindo, eu peço a atenção dos meus pares, é um verdadeiro teatro do absurdo. E eu quero que essa minha palavra fique registrada nos anais dessa casa para que no futuro se comprove muito daquilo que aqui hoje estou dizendo. Na verdade, nós estamos assistindo a uma tentativa quase que irresistível de fazer-se com que a versão prevaleça sobre os fatos, senhor presidente. O que existe hoje é um roteiro assinado, comandado e coordenado pelo senhor Joesley Batista, que busca dar a ele a munição, os insumos, na verdade, necessários para que possa fazer validar o seu acordo de delação premiada, hoje sob questionamento do Supremo Tribunal Federal por iniciativa da Procuradoria-Geral da República. E o que busca este senhor? Exatamente pelas falhas do seu depoimento, exatamente pelas incongruências da sua delação, pelas mentiras inúmeras encontradas. Ele busca agora construir novos fatos para que possa apresentá-los, senador Regufe, quase que como um portfólio para dizer da importância e da necessidade de validação da sua delação. Os jornais do Brasil inteiro, senador Eunício, estamparam ontem e hoje, em síntese, uma manchete. Senador Aécio é acusado de receber 139 milhões de reais em propina. É isso mesmo, 139 milhões de reais em propina. E o que é isso, senhor presidente? Senão as doações feitas a campanhas eleitorais do PSDB e de partidos aliados. Eu fui candidato, como o senhor se lembra, senhor presidente, à presidência da República. Reuni os brasileiros mais qualificados e brasileiras mais qualificadas de todas as áreas para construir um projeto de um país diferente. E chegamos muito perto de vencer as eleições. Tive ali, senhor presidente, até mesmo pela minha função de presidente do partido, contatos com inúmeros empresários. As regras, a legislação vigente permitia que as empresas privadas participassem do processo eleitoral, algo que felizmente foi superado a partir desta eleição. Não há, com exceção desse senhor que citei, nenhum outro cidadão que possa dizer que teve comigo uma conversa que não tenha sido republicana, mas de uma hora para outra, para se buscar crime onde não existe. Pois me parece claro que ele optou por não denunciar os crimes, esses sim, dos quais participou e que o levaram a enriquecer como poucos brasileiros fizeram ao longo da nossa história mais recente. Não, vamos apresentar um novo crime. E, portanto, de uma hora para outra, as doações eleitorais passam a ser doações para a compra de apoios partidários. Imaginem, senhoras e senhores, os recursos que o PSDB recebeu de doação eleitoral teriam sido para comprar a minha candidatura, teriam sido para distribuição entre os convencionais do partido.
O senador Agripino, coitado, presidente do PFL, partido que já tinha conosco uma articulação e uma aliança antiga, inclusive na oposição ao governo do PT, é acusado de ter vendido o apoio do seu partido por R$2 milhões. É insano, não é crível, é falaciosa essa versão apresentada por esse delator e corroborada, infelizmente, por muitos. Veja que o senador Anastasia recebeu doação dessa empresa, como inúmeros outros candidatos receberam. Duvido que sequer conheça os seus dirigentes, talvez sequer os conheça, mas está lá no inquérito. Esses recursos serviram para comprar o apoio do então candidato ao Senado, à minha candidatura. Veja se isso é possível, veja se isso pode ser tratado como algo sequer objeto de alguma investigação. Vejo que os recursos que essa empresa doou a outros partidos, como Solidariedade, por exemplo, que tinha conosco uma aliança até mesmo pela oposição que fazia o PT, são tratados agora como recursos para comprar apoios partidários, senhor presidente. Esse mesmo grupo político que se vangloriava de ter apoiado e elegido 200, 300 parlamentares, destacou aqueles que me apoiavam. Esses não. Esses, o recurso foi para a compra dos seus apoios. Mas aí tinha que se buscar um fator gerador dessa propina. R$139 milhões, deve ter algo que justificasse isso. Qual o benefício que foi feito a esse grupo? Pesquisou-se, investigou-se o meu governo em todas as suas ações e não se encontrou, senador Regufe, um fato sequer, um benefício sequer a esse grupo político, como não houve no governo de Anastasia. Ao contrário, o meu governo autuou esse grupo por créditos indevidos de ICMS, e o que ocorreu no final é que o Conselho do Contribuinte deu ganho de causa ao Estado contra os interesses da JBS. Pesquisou-se muito, o que se encontrou? A delação de um sócio ou partícipe dessa família, senhor Ricardo Saúde, que disse: o PSDB e o senador Aécio jamais nos ajudarem absolutamente nada. Para reproduzir literalmente a sua frase, nunca fizeram nada por nós. Exatamente, esses que jamais fizeram qualquer coisa por eles, são agora acusados de ter cometido um crime, porque esse falso crime tem que servir de munição para que ele possa, no seu desespero, manter os absurdos privilégios que obteve no seu inédito acordo de delação premiada. Mas aí outros fatos precisavam aparecer. Não tinha um fato gerador para esse benefício. Era uma geração espontânea, não é? E ninguém se preocupou até agora em atentar para esse detalhe. Denuncia-se de que não, um contrato profissional, comercial, feito à luz do dia com uma empresa de radiodifusão da minha família, é apresentado agora como uma forma indireta de beneficiar-me. Algo que é absolutamente falso, senhor presidente. É a mesma coisa, presidente Collor, que amanhã vários parlamentares aqui têm na família pessoas que são proprietárias de meios de comunicação. Basta que ele diga o seguinte: olha, aquele acordo, aquele projeto de patrocínio foi dado para beneficiar o parlamentar, foi para beneficiar o político dessa família. Não se tem que provar nada, ignora-se toda a documentação que mostra a execução de todas as mídias, que mostra toda a articulação e a negociação para que esse contrato fosse efetivado. E nós estamos falando dos principais grupos anunciantes de todo o país. Mas não bastava isso. Vamos encontrar outros fatos. Aí noticia-se nos jornais de hoje que esse grupo comprou o prédio de um jornal em Belo Horizonte de um amigo do senador Aécio. Então isso é propina para o senador Aécio. Ignora-se o depoimento daquele que vendeu este edifício, que diz da sua relação pessoal com o senhor Joesley, que frequentava a sua casa, que apresentou diretamente a ele a proposta de compra, que recebeu os recursos, que os aplicou, e mostra isso de forma documental. Eu li isso na sua delação de ontem, ou no seu depoimento de ontem, e esses recursos foram integralmente investidos na empresa, como está de forma documental provada. Então, onde está a propina? Certamente esse imóvel deve ter sido transferido para alguém das minhas relações ou para mim próprio.
Pasmem, senhores senadores, esse imóvel pertence a esse grupo, a JBS, que comprou o imóvel quando ia instalar um banco em Belo Horizonte, de um proprietário que recebeu, pagou os impostos e, de repente, esse imóvel passa a ser objeto de propina. Talvez uma propina em calção, um modelo novo criado, ela pertence à JBS e eu sou acusado de ter sido falsamente beneficiário daquela transação comercial. Não é, senhor presidente, justo, razoável, corretos, que mesmo de boa fé, algumas autoridades possam permitir que essa versão de um criminoso confesso e réu confesso de mais de 200 crimes possa prevalecer. Eu vi ontem, senhor presidente, não vou me alongar muito, um vídeo de um jornalista que respeito muito pela coragem que tem de externar as suas posições, por mais que não concorde com todas elas. Mas foi um depoimento importante do senhor Cláudio Dantas. Em determinado momento, depois de críticas muito duras a mim, que eu respeito e recebo democraticamente, ele diz, olha, temos que ver a efetividade no momento do julgamento da delação do senhor Joesley dessas denúncias, porque parece que ele está entregando crimes. Pois eu quero dizer, senhor Cláudio Dantas, há inúmeros outros membros da imprensa brasileira que de boa fé vêm acreditando nesse enredo e a sociedade brasileira. Não há efetividade alguma. Essas denúncias são absurdas, são falsas, porque amanhã o que vai acontecer? Qualquer empresário, qualquer doador de alguma campanha no passado pode chegar e dizer o seguinte, olha, aquele recurso que eu dei para determinado cidadão, seja para pressioná-lo, seja para chincalhá-lo, seja para chantageá-lo, não, tinha como contrapartida um benefício futuro. Porque como não existia nada, absolutamente nada que me envolvesse com esse cidadão, ele num depoimento, candidamente, líder Paulo Bauer, diz o seguinte, não, porque no futuro eles iam nos beneficiar. Então, nós demos a eles 139 milhões de reais. Isso não avilta a mim, é a atividade política. Aceitar isso como algo razoável, repito mais uma vez, como algo crível, não pode acontecer. Eu tenho vivido dias extremamente difíceis, vocês podem imaginar, mas eu não perco a minha fé, presidente. Eu conheço a minha história. Eu cheguei nessa casa há 32 anos atrás. Passei pelos desafios maiores que se possa imaginar para um homem público. Superei alguns, fui derrotado em outros, mas sempre de cabeça erguida. Cometi um erro na minha vida pelo qual, repito mais uma vez, senador Caiado, me penitencio todos os dias. De ter, já numa história armada por esse cidadão, para se ver livre dos inúmeros crimes que havia cometido, aceitei, por sugestão dele, participar de uma conversa e, em contrapartida, a oferta de um apartamento da minha família que havia sido feita, e ele reconhece isso nos seus depoimentos, ele se oferece para me ajudar a pagar os meus advogados, da forma que ele achou mais adequada. Pouca gente sabe, mas agora está nos autos desse inquérito, que esse cidadão saiu de 6 horas de reunião na Procuradoria-Geral da República, senadora Simone Tebet, aqui para fazer essa gravação. Está nos documentos que já são públicos, um depoimento de um procurador extremamente relevante na época, que dizia, olha, a gravação é mais importante, a imagem é mais importante do que qualquer documento. Ele fez essa gravação absolutamente induzida, e eu aceitei que recurso da sua empresa, como ele mesmo frisava, portanto, sem dinheiro público, me fosse entregue. Foi devolvido, obviamente, imediatamente esses recursos, mas errei em aceitá-lo, mas não cometi absolutamente nenhum crime. Eu quero dizer, senhor presidente, que ontem, numa entrevista à imprensa, senador Armando, eu dizia da ausência de necessidade das medidas cautelares que ontem foram impostas. Foram autorizados, não aqui no meu apartamento, mas busca e apreensão em casa de meus familiares. E por que isso, senhor presidente? Presidente Collor, é muito fácil de entender. Quando aconteceu esse episódio lá atrás, foi feita essa mesma ação, em 2017, de busca e apreensão nos imóveis da minha família. Nada, absolutamente nada foi encontrado nesse período. E muitos desses documentos já foram devolvidos.
Hoje investiga-se um fato, senador Eduardo, de 2014, segundo denúncia do senhor Joesley, que transforma as doações eleitorais oficiais em crime, em recurso para a compra de partidos políticos. Em 2017 houve essa busca e apreensão. Senadora Simone, você como advogada certamente entende bem isso. Não foi encontrado absolutamente nada. Refaz-se nos mesmos endereços agora uma nova busca e apreensão para encontrar algo relativo a 2014 que não foi encontrado em 2017. Digo isso porque não acredito em má fé daqueles que autorizaram essa medida, ao contrário, mas acho que foi uma medida absolutamente desnecessária. Eu quero dizer, senhor presidente, caminho para encerrar, que tenho respondido a outros inquéritos. Eu quero que esse meu discurso fique aqui registrado nos anais dessa casa. Essa casa que cheguei com o apoio de mais de 7 milhões de mineiros. E todos esses inquéritos, eles afunilam, eles convergem para apenas um tema: financiamento de campanhas eleitorais, como eram as regras vigentes. Não há, com exceção desse cidadão, nenhum outro empresário do Brasil que diga que pedir recursos que não fossem recursos oficiais para aquela campanha. Eu quero, senhor presidente, deixar registrado de forma absolutamente clara àqueles que nos assistem, aos meus pares nessa casa, com os quais espero ter ainda um longo convívio. Farei a minha defesa veemente de todas essas acusações infames que me chegam. Sei da responsabilidade que tenho, do papel que ocupei no Brasil de alguns anos atrás, enfrentando um modelo de governo que se encontrava falido já nesse país. Não fui exitoso, mas sofro ainda hoje as marcas da pós-eleição. Quero, portanto, reiterar a cada companheiro que aqui está, que fiquem atentos, porque o que se busca, na verdade, dando voz e credibilidade ao que diz o senhor Joesley, repito, cuja delação foi questionada pela PGR pelas suas mentiras e pelas suas omissões. Nós estamos seguindo um caminho para absolver o culpado e condenar o inocente. E sei que esse não é o papel da justiça brasileira. Eu quero, para encerrar, senhor presidente, dizer que repilo da forma mais veemente possível os pré-julgamentos que vêm sendo feitos. Repilo as acusações infames de que tenho sido vítima. E repilo de forma ainda mais veemente o oportunismo midiático de alguns que se arvoram em juízes e, sem conhecer os autos, sem compreender os fatos, julgam e já condenam, inclusive alguns colegas nossos. Jamais, senhor presidente, jamais em qualquer tempo houve qualquer crime, houve por minha parte ou daqueles que trabalhavam comigo recebimento de propina. As doações eleitorais não podem ser criminalizadas para atender ao interesse desse cidadão em se ver livre das condenações que eu e muitos brasileiros esperamos que venham muito rápido. E faço isso, senhor presidente. Faço isso pela minha trajetória, pela minha história, pela história daqueles que me antecederam. Meus dois avós e meus pais, senhor presidente, estiveram nas duas casas do Congresso por quase 80 anos, se nós pudéssemos somar todos esses mandatos. Se somar os meus, senador Regufe, uma centena de anos, defendendo Minas, defendendo o Brasil, com correção, com honra, com seriedade e com enorme dedicação. Faço isso, senhor presidente, em homenagem a esses milhões de mineiros e, por que não, de brasileiros que confiaram nas últimas eleições no meu trabalho. Faço isso em nome da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, da minha mãe, das minhas irmãs. Uma delas, Andréia, tão atacada e vilipendiada covardemente nesses atos. Eu quero aqui dessa tribuna dizer do orgulho que eu tenho, da sua correção, Andréia, da sua honradez, da sua dignidade, da sua solidariedade. Aqueles que a conhecem de perto, como o senador Anastasia, que com ela conviveu, sabem muito bem do que eu estou falando. E eu tenho muita esperança de que dentro de algum tempo nós vamos estar conversando sobre esses episódios. Vamos estar olhando para trás, no retrovisor da história, e vamos dizer:
valeu ter tido fé, valeu ter combatido o bom combate, porque a verdade prevaleceu. Tenho muita fé, senhor presidente, de que saberei, com serenidade, mas com absoluta firmeza, demonstrar onde está a verdade desses fatos e onde estão os seus inúmeros equívocos. Termino me lembrando de uma manifestação feita hoje na tribuna desse plenário, um pouco mais cedo, pela senadora Ana Amélia. Eu assisti à sessão do Senado e ela, ao partilhar o senhor senador, lembrava de Mário Quintana. E essa citação me fez trazer aos meus dias de hoje. Me serve no fundo da minha alma e certamente da minha consciência. Mário Quintana disse certa vez: não venci todas as vezes que lutei, mas perdi todas as vezes em que não lutei. Lutarei pela minha honra, pela honra da minha família, porque eu me conheço a minha história e não vou deixar que aqueles que se beneficiaram, que ocuparam o Estado Nacional em busca dos seus benefícios próprios, do seu próprio enriquecimento pessoal, vençam essa batalha. Portanto, senhores senadores, senhoras senadoras, agradeço a paciência e a atenção de todos nesse instante e vou continuar a minha trajetória com a mesma coragem e com a mesma dignidade que jamais me faltaram em 32 anos consecutivos de vida pública. Muito obrigado, senhor presidente.